pessoal, como estão? Bem-vindos novamente ao canal Paixão Analítico. Paixão com psicanálise, com comicidade, com artes. É aquilo que me atravessa desde sempre e é aquilo que, a meu ver, atravessa a minha prática como psicanalista. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma possibilidade de intervenção, que é a do canto. Intervenção aí, então, feita pelo analista, claro. E nessa situação, o que aconteceu foi o seguinte, uma vinheta clínica singela, né, vou trazer para vocês. Uma paciente nova, ela nunca tinha feito análise, uma mulher assim já madura, adulta, e ela vinha se queixando de uma certa desafetação em relação à vida, levando a vida de uma forma um tanto mecânica, repetitiva, cumprindo tarefas, sem questionar o que ela estava fazendo, uma espécie de repetição automática da vida. Era uma psicótica? Alguém pode levantar a mão e dizer não havia nenhum indício de que fosse uma pessoa psicótica ou que estivesse dentro de um estado psicótico, mas diz respeito a uma certa racionalização frente à vida e a uma desafetação. Portanto, tudo era passível de explicações e de teorias, mas nada era vivido propriamente com vida, com entusiasmo e tal. E aí, o que acontece? Numa sessão, ela comenta que ela, depois que começou a análise, isso na quarta, quinta sessão, ela passou a questionar o marido, a contestá-lo, a levantar certas coisas da vida dela, ter alguns sonhos interessantes. Ou seja, parece que nessas primeiras sessões houve uma espécie de mobilização pulsional para que ela se mexesse. As sessões durando aí 1 hora e ela só praticamente falando, eu pontuando uma coisa ou outra muito específica, e ela traz aí situações da literatura onde determinados personagens careciam aí de uma realização simbólica por estarem distantes, vamos dizer assim, da sua terra natal, do seu lugar de origem, que era algo que lhe estava atravessando, essa minha paciente. E aí, de repente, eu tenho uma espécie de percepção, de insight, isso tudo pelo Zoom, né? Agora já na pandemia, eu tenho um insight e eu começo a cantar aquela música do Vivaldi. Tan tan tararam tan 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 tararam tan 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 tararam tan tan tan. Assim, meio tosco mesmo, eu não sou cantor nem nada, mas ela entendeu e ela teve uma espécie de, como é que eu posso dizer, de movimento epifânico dentro dessa sessão que já terminava. Então eu fiz isso como uma espécie de fechamento da sessão, depois dela ter trazido todas essas novidades e movimentos que ela estava falando. E aí, na sessão seguinte, ela diz que durante aquela semana ela entrou numa espécie de aventura musical, onde aquela cantata, aquele canto, né, melhor dizendo, do Vivaldi, despertou nela esse movimento musical mais amplo. Ela começou a lembrar de músicas antigas, começou a me mandar músicas pelo WhatsApp, que ela foi associando, e ela começou a vivenciar situações traumáticas que tinham a ver aí com morte, com perda na vida dela. Ela começou a trazer isso como uma espécie de tom musical, como se a própria vida dela estivesse sendo narrada musicalmente, como se fosse uma espécie de musical mesmo, né? Onde a biografia, a vida, ela é experienciada e vivida através da música.
E aquilo, enfim, foi impressionante para mim, eu inclusive me arrepiei, e ela ficou mais umas 2 ou 3 sessões trazendo insights e reflexões e desdobramentos para além dos núcleos de fixação traumáticos que diziam respeito a essas situações de distância do lar originário, abandono e perdas. Então, você vê, foi uma espécie de palpite, nada tinha sido dito sobre Vivaldi, sobre música até então, mas eu senti que eu deveria dar uma espécie de amparo libidinal ao que ela vinha trazendo, através desse canto, que tinha a ver com florescimento, com um renascimento, que ela dizia que vinha trazendo em função dela poder ter esse espaço de fala das primeiras sessões, e aquilo desdobrou ainda mais um outro movimento muito mais profundo e entusiasmante. Então, por isso que eu acho que a maior aliada da psicanálise, a psicanálise mesmo, se faz com pulsão porque ela deve operar sobre a pulsão. E a música, a dança, o teatro, a surpresa, o humor, são ferramentas, sobretudo, pulsionais. Por isso que tem quadros atrás de mim e não livros. É claro que a gente precisa de livros, como eu já disse em outros vídeos. Os livros dão um contorno para o nosso trabalho, mas o que promove mesmo a transformação, e é para isso que serve a psicanálise, na minha opinião, para transformar, para trazer coisas novas, para ampliar o repertório das pessoas, para permitir a existência da sublimação, usando a terminologia de Freud, por que não? Nós devemos tocar a pulsão com pulsão, ou se quiserem usar a terminologia lacaniana aí, é tocar o gozo com outro gozo. Um gozo aí atrelado ao desejo, harmonizado com o desejo, e não aquele gozo tanatológico que no linguajar lacaniano a gente está acostumado a utilizar, a se representar através desse gozo mortífero, vamos dizer assim. Mas não, existe um gozo, uma realização, por exemplo, que alguém ouviu uma música e se permitir entrar numa empreitada musical que tem a ver com gozo. Isso é um tipo de gozo, só que é um gozo atrelado ao desejo, ou seja, é um gozo possível dentro da castração, da parcialidade da vida, que não é aquele lamúrio neurótico por a gente ser incompleto, imperfeito. Não, né? Simplesmente é esse entusiasmo, esse encantamento com a vida que, de alguma forma, eu associei com a música do Vivaldi, que, por sua vez, através do meu repertório pulsional, eu pude ajudar essa paciente, também emprestando meus ouvidos, é claro, para que ela ampliasse o repertório pulsional dela. E isso efetivamente aconteceu, embora eu não soubesse de antemão se isso teria algum efeito. Quer dizer, de alguma maneira eu imaginava, né, por ter apostado nessa intervenção, mas não sabia a extensão que esse efeito teria. Então, por isso que, novamente aqui, fica a dica para vocês ousarem utilizar os recursos pulsionais que vocês têm na clínica de vocês psicólogos, psicanalistas, porque é riquíssimo quando a gente consegue utilizar esse artista interior em nós como algo que nos ajuda como ferramenta de trabalho. A psicanálise acontece aí, a transformação acontece aí. Muito obrigado pela presença novamente e gostaria de pedir para vocês, se gostaram do vídeo, se inscreverem aqui no canal Paixonalítico, compartilharem o nosso conteúdo, darem um likezinho, coisa básica de youtuber aí, né? Mas, enfim, o canal pode crescer dessa maneira, não tem outro jeito, né? E tem o meu Instagram também, vocês podem acompanhar, @roismandaniel, a página do Paixonalítico no Facebook, e no Facebook também o grupo Infamiliares, que é um grupo aberto e público, onde a gente discute essa temática de psicanálise, artes e além. Então, os links vão aparecer aí na descrição. Conto com a presença de vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço.